O fisiculturismo é uma... É um julgamento, né? E esse julgamento depende do que o árbitro quer, do que ele está vendo em comparativo. Tem pessoas, dependendo do campeonato de fisiculturismo, que nem são vistos. Entendeu? Que são jogados lá, tem 40 atletas, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, bateu o olho, esse melhor, e aquele cara que às vezes estava armando a pose, não deu tempo, ele já saiu e não É uma realidade meio triste, né? Porque eles têm que agilizar, os campeonatos já demoram um absurdo, a gente chega 4 da manhã e sai 6, 7 horas da noite pra ir comer alguma coisa. E eles já agilizam muito, imagina se não fizessem. Mas eu tenho um amigo que foi estrear no fisiculturismo, curtiu muito a primeira vez que ele me viu me preparando de perto, ficou com vontade, quis se desafiar, criou uma expectativa, gastou uma grana, obviamente a gente sabe que o esporte não é barato, fez esse investimento, tinha pagado o treinador, tão ansioso, estava feliz, foi no Favela Classic da SPFF, Sim. que acabou 10 horas da noite, mesmo com essa história que eu vou contar. Não, eu amo a SPFF, é uma federação do coração. É muita gente, né? Então... Tinha 40 atletas no palco, aproximadamente. Gente. Ele armou lá 5 segundos e os árbitros têm o olho. Eles sabem o que querem. Não tá retido, não tá definido o suficiente, tá um pouquinho retido, tchau. O cara se preparou meses, gastou uma fortuna pra ser avaliado durante 10 segundos. E infelizmente tem que ser assim. Porque se já demora o tempo que demora com uma avaliação rápida dessas, imagina se eles olhassem atleta por atleta. Se eles colocassem classificação do 0 até o 40. Não, você foi o 37, você foi o 35. Então eles sabem, esse daqui tá unânime. Tchau todos os outros. É triste, é foda. Mas fazer o quê? Não tem muito o que resolver. Mas é porque assim, não sou de forma alguma contra o capitalismo... Né? Tem empresa, visamos lucro, mas essa banalização da quantidade de inscritos, de tudo, tipo assim, não existe um limite. Se 1.500 pessoas se inscreverem na categoria Open 70 quilos, vão subir no palco 1.500 pessoas. E aí é isso. Você vai demorar 48 horas de julgamento? Você vai dividir em 2 dias? Não, tem que pagar dois aluguéis de teatro, de não sei o quê. Então é um dia só. Vai começar às 10 da manhã, porque se a gente for pra começar às 7, para os caras pintarem sem chegar às 2, então, vai começar às 10, beleza? Tá, e vai acabar às 8, porque a gente precisa entregar o teatro. Se são 7 horas da noite e ainda falta 200 atletas, vai ser assim e beleza. Nenhum campeonato do mundo restringe as quantidades de atletas. Mas também não restringe mínimo. Se tiver uma categoria com um atleta, ele vai subir lá, e aí depois ele não sei o quê, de não sei o quê. Isso leva tempo. E a categoria que tiver 60 atletas vão passar por julgamentos de 5 em 5, de 5 em 5, de 5 em 5. Isso leva tempo. Então, assim, qual era a forma de melhorar isso? Já não tem um campeonato cada final de semana? Se você restringisse a quantidade de atletas, só que, né, olha, só tem 30 vagas dessas coisas. Então vocês têm que se inscrever antes e não no dia da pesagem. Antes você se inscrevia antes. Você não podia se inscrever no dia da pesagem, na época da IFBB, quando eu competi. Verdade. Você já se inscrevia antes? Eles já sabiam quantos atletas ia ter. Eles já se preparavam para isso. Olha, vai ter 60 atletas, então a gente vai ter que dividir em modos. A próxima categoria só tem 4. Então vai ser assim, assado. Então era muito mais dinâmico. Só por saberem quantos atletas tem. Só que por saber, você pode perder um monte de inscrições. Do cara, tipo, em cima da hora ir lá e se inscrever. Antes existiam campeonatos, você só conseguia ir se você ganhasse a classificação. Hoje, você tem que participar de um qualificatório regional para ir para um Pro Qualifier. Você só precisa participar. Se você pagar a inscrição e não for... Você está classificado. Está qualificado. Está qualificado. E o controle é tão baixo que teve atleta que ganhou o Procard e não participou de qualificatório nacional. Então, você vê como as coisas são. Agora, na época, por exemplo, da FBB ali, você só poderia participar do Campeonato Paulista se você tivesse participado do Estreantes. Agora, você só poderia participar do Brasileiro se você ganhou o Paulista. Porque ganhava o Paulista, ganhava o Mineiro, ganhava o Gaúcho, blá, 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 e os melhores. Sim. Você só podia ir pro Sul-Americano se você ganhasse o Brasileiro. Você só poderia ir pro Mundial se você ganhasse o Sul-Americano. Então, era qualificatório. Do mesmo coisa o Olímpia. O Olímpia tá cada vez com mais atletas, porque qualquer campeonato pro que você ganhe, você tem vaga do Olímpia. Só que antes não era assim. Você tinha ranking. Só iam os 15 primeiros. E aí você ganhou o tal campeonato, beleza, 5 pontos.
Puta, o cara que tá em cima de mim tem 15 pontos, porque ele ganhou 3 campeonatos seguidos. Eu tenho que ganhar mais 2 campeonatos, senão eu não vou conseguir ir. Agora não, vai quantos quiser. E aí acontece o quê? Aí você pega, tipo, um caso de uma Classic da vida, que tem muito atleta, em que não é visto, mesmo no Olímpia. Os caras já pegam aquela lista ali dos principais. Esses caras a gente tem que... A não ser que daquele bolinho ali que a gente não vai olhar, tiver um cara muito bom. Muito bom, né? Que aconteceu com, tipo, o Menegatti. O Menegatti não era pra ter sido visto. Porque ele era um cara que tava no primeiro Olímpia. Tipo, ninguém falava nele, ele não tinha mídia nem no Brasil. Chegou lá, os caras olharam, opa, esse cara é diferente. Deixa ele. Então. Só que ele só apareceu diferente porque ele apareceu num line de, sei lá, 5, 6 atletas que subiu no palco naquela hora, nas prévias, em que ele se destacou entre os 5. Entendeu? Certo. Se ele tivesse do lado do Siban e do Breon no mesmo line, na mesma fila ali, ele teria sumido. E não teria sido visto. E não é que ele não merecia o lugar que ele tá. Ele mereceu. Mas é que os olhos dos árbitros. Os olhos, tá bom, já tá o Siban e o Breon aqui. Puta, os dois estão. E aquele cara tá no canto. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, quando o Zanca posou ao lado do Siban. Ele sumiu. Talvez se ele fosse outras pessoas que estivessem do lado, ele tivesse uma qualificação melhor. Tivesse ido para um segundo call e tal. E acaba que você vai sumindo. Né? Mas é isso. É tipo assim, eu entendo do ponto de vista de business, porque quanto mais gente a gente colocar ali, melhor. Do ponto de vista de esporte, é ruim.